falar sobre vieses cognitivos nos transtornos depressivos e de ansiedade. Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Diferente dos meus colegas que me antecederam, que fizeram um relato de pesquisa ou de experiência, né, em clínica escola, eu vou falar sobre um tema de pesquisa, mas que não necessariamente vai apresentar resultados de pesquisa. Tá? A ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre viés cognitivo, e eu não sei o quão familiarizados alguns de vocês podem estar com esse tema, né? O viés cognitivo, ele é um automatismo da nossa cognição, do processamento de informações, relacionado a algumas informações específicas. Então, esse é um tema que já vem interessando os pesquisadores, principalmente da área da psicologia cognitiva experimental, já há alguns anos. E um dos primeiros trabalhos que se desenvolveu nessa área foi relacionado ao viés atencional, ou seja, o viés da nossa atenção, o automatismo da nossa atenção, para estímulos relacionados à audição. Então, um cara chamado Colin Cherry, que em 1953 ele descreveu algo que está descrito na literatura como o problema do coquetel, que é em situações como num coquetel, né, ou na festa do Congresso ontem, né, quem estava, aliás, já aproveito um parênteses aqui para parabenizar a quem está aqui no sábado de manhã, depois da festa do Congresso, por estar aqui numa mesa nesse horário. Então, o que o Colin Cherry fez? Ele descreveu, então, uma situação onde, se eu estou num evento, como numa festa, num intervalo, num coffee break, conversando, e eu estou prestando atenção, estou conversando com ela aqui, a gente está conversando sobre um assunto, e alguém atrás de mim, num outro bolinho, fala o meu nome, por exemplo. A minha atenção automaticamente vai para aquilo. Automaticamente, eu não decido, estão falando de mim, vou prestar atenção naquilo. Automaticamente a minha atenção direciona os recursos para isso. Então, o Cherry, preocupado então com esse problema do coquetel, ele desenvolveu um experimento denominado escuta dicótica, né, em que nesse experimento então ele apresentava simultaneamente duas informações, uma em cada ouvido, né, e o indivíduo tinha que prestar atenção em um ouvido, que ele chamou ouvido sombreado, que era o que ele tinha que direcionar. Só presta atenção o que o ouvido esquerdo está te dizendo. Então, num dos ouvidos era dada uma sequência de tarefas, por exemplo, né, de que a pessoa tinha que desenvolver. Olha, pega essa folha, dobra no meio, põe ela no chão, conta até 3, pega ela de novo, põe no bolso. Enfim, uma sequência de ações. E no outro ouvido eram ditas algumas palavras. E aí ele percebeu que algumas palavras, quando eram ditas, roubavam a atenção do ouvido sombreado. Então, palavras... E aí... Isso não tem necessariamente a ver com psicopatologia, que é o tema da minha fala, mas é que o estudo em psicopatologia, avaliando viés cognitivo, começou a partir da psicologia experimental, avaliando o funcionamento da atenção em humanos saudáveis, vamos dizer assim, não populações clínicas, e isso começou a ser observado depois, que acontecia também em populações clínicas, ou seja, em indivíduos com alguma psicopatologia. De que forma se percebe isso hoje em dia? Existem alguns conteúdos de esquemas mentais que eles acabam de alguma forma roubando a nossa atenção para aqueles estímulos relacionados ao conteúdo do meu esquema mental. Então, se por exemplo eu sou um fóbico de aranha e eu entro nessa sala, eu sou o primeiro a enxergar uma teia de aranha que tem naquele canto. Por quê? Porque a minha atenção está monitorando, mesmo que não voluntariamente, e aí lembre da questão automática, né, do funcionamento da minha atenção, por exemplo, ela está monitorando o ambiente para que eu possa encontrar estímulos relacionados com o conteúdo daquilo que para mim representa perigo, para mim representa ameaça. Então a gente pode pensar isso com pacientes vítimas de um quadro de estresse pós-trauma, por exemplo, né, onde a gente pode pegar de repente um indivíduo que tenha tido uma situação de estupro, né? Uma mulher que sofreu um estupro, ela pode, a partir do evento traumático, ela pode começar a ter a atenção dela monitorando estímulos relacionados à experiência traumática em que ela viveu. E o que é mais interessante nessa questão? A nossa atenção, ela não vai ser direcionada para tudo relacionado a trauma. Ela vai ser direcionada para estímulos relacionados à minha experiência. Então tem um experimento bem interessante que foi feito com soldados de guerra americano,
em que eles pegaram um grupo de 3 grupos de soldados, um grupo que participou da Guerra do Vietnã, ou seja, década de 70, um grupo de soldados que serviram o exército na década de 80 e que não tiveram nenhuma guerra, que participaram, nada, nenhuma manobra militar relevante na década de 80, felizmente, né? E na década de 90, a Guerra do Golfo, né? E aí eles pegaram, então, combatentes de guerra desses 3 grupos e aí fizeram um experimento onde eles apresentavam para o indivíduo uma tarefa chamada Visual Probe, que eu não vou me deter nisso agora, mas é um experimento que apresenta numa tela de um computador estímulos relacionados ao conteúdo específico, nesse caso estresse pós-trauma de guerra, e avalia o viés da atenção visual, daí não mais auditivo, como do Quality Share, visual para estímulos relacionados ao evento traumático. O que foi interessante nesse estudo? Eles montaram a tarefa com fotos relacionadas à Guerra do Vietnã. Não todas não guerra do Golfo ou guerras de um modo geral. Então tinha questões do cenário do Vietnã, ou uniforme que se usou naquela época, ou ainda armas militares que tinha naquela época e não tinha na Guerra do Golfo. E eles montaram uma tarefa, então, utilizando esse experimento. E o que chamou a atenção nesse experimento foi que o viés atencional foi observado apenas nos indivíduos que tinham desenvolvido estresse pós-trauma e que tinham participado da Guerra do Vietnã. Quem foi na Guerra do Golfo não teve um viés para atenção para estímulo, por mais que tivesse também estresse pós-trauma dentro desse grupo e que essas pessoas também tivessem participado de guerra. Mas a atenção parecia ser automatizada para processar estímulos relacionados ao evento traumático do indivíduo. Entenderam isso? Então, o que a gente vai perceber? Que o viés de atenção, ele não ocorre de maneira alguma para qualquer estímulo ameaçador, e sim para aqueles estímulos relacionados ao conteúdo dos meus esquemas mentais. E isso aí, trazendo para o que eu pensei em falar hoje para vocês, a gente vai ver que isso aparece na questão da ansiedade, aparece na depressão, aparece na dependência química, aparece em uma série de outros contextos psicopatológicos, e que esse automatismo pode ser um recurso importante para nós clínicos. Eu sei que a maioria de vocês aqui, pelo menos a população que frequenta congresso, é fundamentalmente clínico, que isso é uma informação que pode potencializar algumas das intervenções que a gente desenvolve no consultório. Por mais que eu não trabalhe com pesquisa, ou que eu não precise necessariamente trabalhar com laboratório, desenvolvendo experimentos para isso, é importante que eu conheça isso para entender por que algumas intervenções, algumas exposições com o meu paciente, por exemplo, vai ser necessária de uma maneira mais potente a técnica, ou seja, uma técnica de alto impacto, para poder trabalhar um aspecto que eu, por desconhecimento, posso não saber como potencializar a técnica que eu estou usando no consultório. Tá? Esqueci de pegar o trocinho. Bom, então, vulnerabilidade cognitiva tem a ver com esse aspecto que eu tinha introduzido para vocês, né? Então, a vulnerabilidade cognitiva, ela vem a ser, então, um automatismo da minha cognição para alguns estímulos específicos que me torna mais suscetível a desenvolver determinadas psicopatologias. Então, estudos sugerem fortemente que o processamento emocional de viés cognitivo é um contribuinte para a causa de alguns transtornos emocionais. Então, bom, o que é o viés cognitivo? Então, o viés cognitivo é isso que eu comentei inicialmente, que é um automatismo do processamento da minha cognição para algumas informações específicas, em que eu vou ter um efeito de catalisador para os recursos da minha cognição para aquelas informações específicas. Existem alguns tipos de viés cognitivo, e os mais estudados na literatura é o viés de atenção, né, em que o viés de atenção, então, a gente pode estudar através de diversos canais sensoriais, como viés de atenção, canal visual, canal auditivo, que são os dois mais utilizados. A gente pode ter sensorial tátil, gustativo, olfativo, enfim, em princípio, qualquer um dos nossos canais sensoriais podem sofrer o efeito desse viés. Nós temos o viés de memória, né, que aí entra todas as questões de como a nossa memória funciona, que teve uma mesa que me antecedeu e que acaba falando também sobre essas questões de como a nossa memória funciona e que impacto isso pode ter no funcionamento da nossa memória, tanto normal quanto patológica. E nós temos o viés interpretativo, que é um automatismo na maneira em que a gente interpreta os eventos
por exemplo. Então, esses 3 tipos de viés cognitivos, eles fazem parte de diversos quadros psicopatológicos em que esse processamento cognitivo ele pode de alguma maneira acabar influenciando então nesse funcionamento. Então o que a gente vai perceber é que na literatura atualmente o que a gente tem são mais estudos, não é só, tá? São mais estudos relacionando atenção com quadros psicopatológicos relacionados a transtornos da ansiedade, e nós vamos ver que existem mais estudos relacionando memória com transtornos do humor, em especial aqui transtornos depressivos. Então existe uma forte relação entre processos cognitivos e os estados emocionais como um todo. Então no caso da atenção, por exemplo, a gente vai perceber que o medo, que é uma emoção básica relacionada à nossa sobrevivência, ela acaba estando relacionada então ativando o nosso processo de atenção. Atenção seletiva seria a gente monitorar no ambiente e eu seletivamente escolher um estímulo. Isso seletivamente eu não estou dizendo voluntariamente. É o exemplo que eu dei antes da teia de aranha. Eu entro aqui, estou sendo bombardeado com uma série de estímulos aqui, mas a minha atenção rapidamente enxergou uma teia ali, um fio que parece uma teia, até tem mesmo, que parece uma teia ali, e que isso acaba fazendo com que eu perceba aquilo como se fosse de fato algo relacionado à ameaça. Então nos transtornos de ansiedade, a atenção seletiva para estímulos ameaçadores é um processo mais automático do que voluntário. Então, esse processamento ele ocorre de maneira muito mais relacionada a uma questão automática, e esse automatismo está relacionado à urgência, que está relacionado, por sua vez, à sobrevivência. Ou seja, se eu estou diante de um estímulo que para mim representa perigo, eu sou fóbico à cobra e tem um fio aqui no chão, eu ver esse estímulo, se eu ficar pensando muito se isso pode ser ou não ameaçador, a cobra pode me atacar. Então, esse automatismo está relacionado necessariamente à questão de sobrevivência, que por sua vez precisa ser rápido, e por isso a questão da urgência. Então, os viés atencional nos transtornos de ansiedade, os processos que orientam a atenção para as pistas ameaçadoras nos transtornos de ansiedade tipicamente começam num estágio de processamento precoce e não consciente, como eu já havia introduzido. A tendência de alocar a atenção para ameaças e eventos realmente perigosos está universalmente ligada à estratégia de sobrevivência. Ou seja, o automatismo então estaria relacionado a questões derivadas da urgência, da minha necessidade então de sobreviver ou de escapar de uma situação ameaçadora. Então, viés atencional nos transtornos de ansiedade, então a atenção para estímulos ameaçadores na ansiedade depende da interação entre 2 tendências opostas. A gente chama uma delas então de ativação bottom-up, da representação de ameaça pelo sistema de detecção de ameaças, e ativação top-down das representações mentais relacionadas à ameaça que competem pelo sistema de controle atencional. De uma maneira mais simples, o que o movimento da minha atenção faz é que a gente tem 2 processos distintos que na prática ocorrem simultaneamente. A gente tem alguns processamentos que são mais bottom-up ou mais top-down. O que é o bottom-up? Tradução literal é de baixo para cima, ou de fora para dentro, a gente pode entender também. Quando eu tenho estímulo, eu sou fóbico à aranha, e eu estou aqui e eu vejo aquele fio lá que parece, e isso ativa esse meu funcionamento cognitivo. Então isso é um funcionamento de fora para dentro. Agora eu também posso ter um funcionamento do tipo top-down, ou seja, eu sou fóbico à aranha, alguém me disse, a Luísa me falou no corredor, cuida que tem uma teia de aranha lá na sala. E aí eu entro aqui, eu já entro esperando encontrar aquilo, e aí eu vou monitorar. Entenderam a diferença dos dois? Na prática, a gente usa os 2 tipos de processamento. Tanto o bottom-up quanto o top-down são utilizados, e a gente tem muito mais que processos distintos, uma linha contínua onde um pouco de cada um vai ser utilizado dependendo do tipo de situação em que a gente está inserido. Então, o viés interpretativo dos transtornos de ansiedade, a gente pode ter o processamento online e o processamento offline. O processamento online é aquele processamento que ocorre durante o evento. Então, na situação do estupro que eu havia comentado antes, a gente pode ter, de repente, uma situação de que uma série de processos representacionais estão sendo ativados durante o evento traumático. Durante o estupro,